compartilhar aqui já. Só jogar pro lado aqui. Também tô ouvindo. Pronto. Deixa eu abrir Beleza. aqui. Que organizado o seu e-mail. Algum dia, algum dia. Beleza. Ontem eu fiquei fazendo um SOP específico, né? Então a gente vai fazer, pode ir um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Tem um que é Add Request Match Rate, isso, a linha 18. Aqui, esse daqui. Isso. Esse aí. Vamos fazer esse aí. Que vai mapear. Pode só fazer um zoom ali pra gente enxergar. Ok, pessoal. Então, hoje a gente vai aprender primeiro o que é Add Request, o que é Match Request, o que é impressões, e duas métricas importantes que resumem toda essa informação, que seria o Fill Rate, que é uma delas, e o Match Rate, que é outra segunda métrica que eu não incluí no título, mas está ali também. Então, Ois, pode começar a ler o ponto A e B, por gentileza? Sim. O que você vai aprender nesse SOP? O que são Add Requests, solicitações de anúncio, Match Rates, solicitações correspondidas e impressões. As diferenças conceituais e operacionais entre esses três eventos no ecossistema da publicidade programática, como esses eventos ocorrem sequencialmente no fluxo de compra e entrega de mídia, a importância de cada métrica na mensuração de desempenho, otimização de campanha e validação de entrega, onde essas métricas são coletadas e como analisá-las em ferramentas como SSPs, ad service e soluções como Predict. Previt. Predict. Possíveis divergências entre os dados e como interpretá-los corretamente. E B. Qual é o objetivo a atingir? Identificar e explicar com precisão os conceitos de Add Request, Match Rate e impressão, analisar relatórios técnicos e dashboards programáticos com base nesses indicadores, diagnosticar discrepâncias na entrega de anúncios, compreendendo os pontos de falha ou dispersão no funil. Utilizar essas métricas para otimizar campanhas e melhorar os KPIs, como CTR, CPM e Viability. Contribuir para precisão na cobrança, build, e na geração de relatórios para anunciantes e agências. Aplicar boas práticas de verificação e auditoria dos dados no sistema de medição e supply chain. Supply chain, isso. Desculpa, eu estou te desafiando com o inglês hoje. Não, esquenta não. Antes de você fazer o scroll, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem como funciona o leilão quando um usuário entra numa página, um aplicativo. Ou alguém poderia chutar, se adivinhar como que ele funciona. Bom, Você fala. Pode falar, Rick. Você fala no leilão até ele chegar. Você fala leilão do anúncio? Sim, leilão do anúncio, dentro da página. Como ele começa, como ele funciona. Podem errar, meninos, tá? Podem falar qualquer coisa, não tem problema. Então, na minha cabeça funciona da seguinte forma: quando o usuário entra em uma determinada página, essa página, o Google identifica isso e ele manda um alerta para a Exchange falando: olha, eu preciso de uma impressão ou preciso de um anúncio para essa determinada página que esse usuário está entrando aqui. Aí chega lá, eles dão um match
Se ele promete e tiver alguém para imprimir o anúncio, vende o anúncio e é impresso na página que o usuário entrou e ele visualiza aquele anúncio. Eu acredito que seja isso. Correto, é isso mesmo. Vamos lá então começar, porque mais para baixo está definido passo a passo, porque o add request, match request, impressões, tudo isso acontece antes do usuário ver o criativo na página, né? Tipo, quando é uma impressão, na verdade, a impressão já está, o criativo já está gerado. Só que antes disso, acontecem essas outras métricas. Então, vamos ver onde no fluxo o leilão acontece. Então, essa parte aqui, ó, fluxo técnico, como um anúncio sai da requisição até virar uma impressão. Então, a primeira coisa que acontece é, eu sou usuário, né, eu sou a Kátia, e eu entro numa página. Na página da UOL, por exemplo, que já ficou na minha cabeça. Então, quando o usuário entra na página, que tem já inventário, tem anúncios, o servidor do lado da página, ele emite ou dispara uma requisição de anúncio, que é chamada de add request, que é justo o que Israel está falando. Então, eu entro e o servidor reconhece que tem um usuário ali, portanto, a gente precisa fazer uma solicitação, uma requisição de um anúncio para as SSPs. Esse é o ponto número 2. Então, a add request, que esse é outro termo que vocês vão aprender mais para frente. Vai cair nesse... Se a gente, por exemplo, implementar o header bidding, essa requisição primeiro vai ser feita para o header bidding. Considerando que a gente não usa o header bidding por enquanto, então vai cair a requisição para múltiplas outras SSPs, né? O header bidding é um termo que a gente vai ver mais para frente, mas basicamente é um leilão que acontece no cabelhaço do código header do site, né? Então, as add requests caem primeiro nessas solicitações. Vou só aqui desligar minha câmera, porque acho que tá parando aqui do meu lado um pouquinho. Então, que informações contém o add request? Hilger, pode ler para mim, por favor? Do início do ali no fluxo técnico. Não, só que o que é add request? Isso, essa parte aí. Ok. Um add request ou pedido de anúncio, requisição de anúncio. É um pedido que o seu site ou app faz a um servidor de anúncio, como o Google Ad Manager, AdSense ou outro SSP/DSP, para preencher um espaço publicitário com um anúncio. Ok. E aí, continua? Pode continuar. Ok. Esse pedido informa o tamanho do espaço publicitário, a posição do anúncio na página, informação sobre o usuário, o dispositivo, navegador, etc. Os critérios de segmentação configurados. Observação. Nem todo ad request gera uma impressão. Por isso, existem métricas como match rate, porcentagem de ad requests que recebem uma resposta, um anúncio foi encontrado. Fill rate, porcentagem de ad requests que realmente geram uma impressão. Geraram uma impressão. Isso. Então, quando eu, Kátia, entro num site, o que vai acontecer no GAM, como o Israel falou, é que vai gerar uma solicitação de anúncio e essa solicitação de anúncio vai chegar para as plataformas SSPs, que são as plataformas do supply chain, do supply side, né? Então, depois de que essa requisição chega, e lembrando que a requisição já carrega informações sobre o tamanho do anúncio, a localização do usuário e outros critérios de segmentação, pelo lado do seu site, eles vão a procurar qual que é o anunciante que cumpre com essas características, né? Então, dentro das plataformas SSPs, eles recebem essa requisição e eles lançam essa requisição para todo o grupo de anunciantes que tem dentro da rede, né?
Pode continuar, o Hilke, ou Israel, mais para baixo. Pode falar, o Hilke. Ô, Kátia, só deixa eu perguntar um negócio aqui que para mim não ficou tão claro. Por exemplo, tem SSP, e sobe mais um pouquinho aí, Israel, Já, DSP. sim. A SSP seria, por exemplo, o GAN e o AdSense, e a DSP seria a plataforma de anúncios, tipo Google ADS e Meta Ads, por exemplo. Não exatamente, não exatamente. Então, essa é uma aula que eu tenho que fazer com você, Hilke, porque você lembra que eu te falei que a gente precisa fazer aulas para gravar? Sim. Então, Então, eu tô essa é uma me delas. buscando nessa. Mas eu vou desafiar aqui alguém, hein? Quem que está aqui? Deixa eu ver. A ver. Onde é que o Israel está aqui? O Brian. Vou fazer com o Israel, que é o mais recente. Oi, Is. Qual que é a diferença entre SSP e DSP? SSP vem da parte da compra, se é o site, alguma coisa, esqueci agora a Side sigla. Platform, né? Isso, site platform. E a DSSP é da parte da venda do anúncio. Então, as DSPs, elas fazem parte lá da venda do anúncio. Não sei se eu respondi a resposta, se eu dei a resposta que você queria, mas eu acho que tá dentro. Respondeu. Brian, vou perguntar para você. Tem alguma explicação diferente? O que é SCP e o que é DSP? SSP seria, por exemplo, o próprio GAN que a gente usa, que seria para fazer a venda do inventário. SSP, no caso. Aí o DSP que eu tenho um pouco de dúvida para poder entender ainda. Tipo, como que ele se encaixa no que a gente está fazendo, sabe? Sim, é porque a parte da compra de DCPs a gente não vê muito, mas só resumindo aqui para o Hilke. No que o Brian falou, da resposta que eu dei, não sei se foi completa, mas a DSP, ela basicamente da parte, igual eu falei que seria da parte da compra, né? Que o Rio que já trabalhou mais com isso, né? Que você vai fazer a solicitação, são as pessoas que vão comprar o lugar dos anúncios na página, né? Vamos fazer, tá quase correto, assim. Eu vou explicar, mas está pelo caminho certo, menino. A gente precisa continuar praticando mesmo, mas tá no caminho certo. Só para resumir para o Hilke, a gente tem um inventário, certo? Ou seja, temos um monte de websites e cada website tem um inventário, ou seja, tem espaços disponíveis para colocar anúncios. Então, tem pessoas que precisam vender os produtos e serviços dela, ou seja, precisam comprar espaços desse inventário para poder publicitar os produtos e serviços. E tem pessoas que precisam vender esses espaços publicitários para poder ganhar com a venda desse espaço, né? Então, para as empresas que precisam comprar espaços publicitários para vender os produtos e serviços deles, por exemplo, vamos falar da Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma campanha pela Black Friday e eles precisam comprar espaços publicitários em vários websites para conseguir vender a Coca-Cola, né? Tipo, o refrigerante. Essa marca, que seria um anunciante, ela vai para uma DSP, ou seja, uma Demand Side Platform, que é uma empresa com tecnologia estruturada para colocar os anúncios da Coca-Cola dentro da base de dados deles, para que essa conexão seja feita a um website, né? Que tem o inventário disponível para esse espaço. E, por outro lado, o publisher que precisa vender esses espaços precisa de ter uma empresa ou uma plataforma que ajude o publisher a preencher esses espaços vazios. Por isso que o GAN e o AdSense são SSP, são supply, ou seja, essas plataformas ajudam os publishers a vender esses espaços publicitários
E as DSPs ajudam aos anunciantes a colocar os produtos deles nesses espaços disponíveis do lado do publisher. Ficou claro, meninos? Sim. Ficou. Mas mesmo assim, Hitler, eu vou ter que fazer uma coisa com você, tá? Porque eu tenho que gravar isso. Pode continuar, então, quem estava falando? Ambiente SCP, ou seja, SCP, que é a parte do publisher, é a parte onde o publisher disponibiliza os espaços vazios para que o anunciante possa comprar esse espaço e o anunciante possa mostrar o produto e serviço dele nesse espaço dentro do site do publisher, né? Então, a gente falou que quando um usuário, seja eu, por exemplo, a Kátia, ela entra num site, esse site vai mandar, ou na verdade, o GAM vai reconhecer que eu entrei no site, vai abrir uma requisição de anúncio para as SSPs, que são todas as plataformas que é onde o publisher pode escolher esses anúncios, escolher não, mas onde os anunciantes vão vidar por esse espaço, né? E a SSP vai fazer ou vai encontrar o melhor anunciante para esse espaço publicitário. Quando a SSP escolhe esses anunciantes, é nesse momento que teve um match, ou seja, teve uma coincidência entre a requisição do site do publisher com a campanha ou as características dos anunciantes que podem preencher essa requisição. Isso se chama match request. É um pedido correspondido. Então, Brian, pode ler o que é match request? O Hilker só levantou a mão. O Hilker pode falar. Só tirar uma dúvida aqui. É engraçado porque eu tava vendo agora há pouco esse documento aí, da primeira aula. Aí lá ele mostra meio que o caminho, né? Aí tem de um lado, eu sei que chega uma hora que chega para conectar no meio, tem a SSP e a DSP. E no meio está o AdEx. Pode chamar de AdEx? AdExchange, né? Isso. Aí o que acontece? Para mim isso é questão de milissegundo, né? Em que o cara tá entrando no site e ele vai ver os anúncios. No AdExchange, não sei pronunciar. Não tem problema, não pode falar. Mas é nesse ponto que, tipo assim, ele compara, por exemplo, a precificação nossa, tipo assim, o anúncio tem que ter X para ele entrar. Aí o anunciante que tá pagando, ele tá colocando tanto para entrar nesse leilão. Exato. Essa comparação por exemplo, se tem uma regra de preço, ela acontece no ad request. É por isso que o match rate, se não me engano, tem tanto tempo que eu não participo ali, mas o match rate é importante para os publishers e o fill rate também, porque o match rate é basicamente o total de ad requests dividido pelos match requests multiplicado por 1000, e o fill rate é quando a impressão já é mostrada, então é o número de impressões dividido pela quantidade das requisições. Então, a diferença de um com o outro vai ser só o fato do anúncio ser mostrado ou não. Mas para o que você fala, para essa pergunta que tem a ver com regra de preço, é na parte dos ad requests que o anunciante pode bidar ou não para esse inventário. Porque dentro do ad request, se a gente sobe um pouquinho, ou Israel, pode subir mais um pouquinho? Aí, dentro do ad request tem informações que são enviadas para os anunciantes, né? Tamanho do espaço, posição do anúncio, informações do usuário, etc. Nessa informação que é enviada no ad request, também está incluído o price floor, ou seja, o preço base desse inventário. Então, essa requisição de anúncio pode já incluir, por exemplo, que o preço base para essa posição vai ser de $20. Então, já na primeira fase, que é o ad request, o anunciante pode ou não bidar sobre esse inventário. Por isso que as regras de preço impactam no ad request também.
Faz sentido o que eu falei, ô Hilke? Faz. Minha dúvida era se era no match request ali, né? Mas você respondeu no add request. O match request, ele vai ser muito mais baixo se o anunciante não aceita pagar esse preço mínimo determinado pela regra de preço. Mas todas essas informações desse espaço estão sempre no add request, que é o primeiro filtro, é o primeiro passo. Não é no match request. No match request, já os anunciantes saem ou continuam no leilão para ganhar impressão. Beleza? Beleza. Pode continuar um pouquinho mais para baixo. Mais. Ô, Brian, se puder ler o que é match request, por gentileza. Ok. O que é match request? O matched request, o pedido correspondido, é um add request que recebeu uma resposta com um anúncio elegível, ou seja, um comprador ou campanha foi encontrado para aquele espaço publicitário, mesmo que o anúncio não tenha sido exibido no fim. Isso. Pode continuar com o resto, depois eu vou fazer comentários. Obrigada. Diferença entre add request e matched request. Add request, pedido enviado pelo site ou app para um anúncio, e o matched request, o servidor encontrou um criativo anúncio que corresponde aos critérios do add request. Mas atenção, o matched request não garante que o anúncio foi exibido. Por exemplo, pode haver erro no carregamento do criativo, bloqueio para adblock, timeout do player no caso de vídeo ou falhas técnicas. Isso. Então, justo que eu comentei na resposta à pergunta que o Rica falou, o match request é quando todos os critérios da requisição de anúncio, que a requisição de anúncio já tem, eu quero A, B, C e D, né? Tem todos esses, requisitos, são cumpridos. Então, a gente achou um anunciante que cumpre com todos os requisitos, beleza, então a gente achou, ou seja, a gente tem um match, tem uma coincidência ali entre o que foi pedido com o que a gente tem. Só que até nesse momento, o anúncio ainda não foi carregado, beleza? Então, como o Brian falou, o match request aqui não garante que o anúncio foi exibido, porque pode ter um número de anunciantes que tem essa demanda para suprir aquela requisição de anúncio, mas o criativo não é mostrado ainda, por vários motivos. Pode ser o carregamento do site, o erro no carregamento do criativo, mas também pode ser erro no carregamento do site, ou seja, o site como um todo está muito lento, né? Bloqueio, ou seja, o publisher ele pode bloquear anúncios determinados. Por exemplo, anúncios que têm a ver com aqueles aplicativos de citas, de encontro, ou aplicativos que falam de política, ou anunciantes que querem falar de política. Então, o publisher tem a opção de bloquear esse tipo de anunciantes específicos dentro do GAM. Então, mesmo que algumas características do add request sejam cumpridas ou tenham uma coincidência com o que está acontecendo, por um bloqueio de anúncio específico, pode que esse anúncio não seja mostrado. Timeout do player, falhas técnicas, que isso é muito mais complexo, por exemplo, se tem alguma falha do site em si. Pode continuar ou isso, mais para baixo. Pode ler? Pode ler. Ambiente Ad Exchange GSPs. A Ad Exchange realiza o leilão em tempo real, entre os bits recebidos e seleciona o vencedor. O criativo do anúncio do vencedor é enviado de volta a SSP. Então, aqui já estamos no Ad Exchange, né? Primeiro, todo aquele análise foi feito na parte do SCP, na parte das plataformas do supply. A gente teve um match com essa requisição e o Ad Exchange, ele faz um leilão. Então, quem vai pagar mais para ficar nessa posição vai ser quem ganha. Então, o Ad Exchange vai determinar quem que ganhou, ou seja, qual anunciante pagou um CPM maior e vai voltar com essa informação para esse anunciante para ele conseguir mostrar o criativo, o anúncio. Então, pode continuar aí ou isso para a próxima?
Ambiente SSP navegador. Ambiente, SSP mais navegador. A SSP envia a resposta ao navegador com o anúncio vencedor. O navegador carrega o criativo. Neste momento ocorre a impressão, desde que o anúncio seja realmente renderizado, pelo menos parcialmente. Isso. Então, quando o AdExchange comunica ao anunciante que ele ganhou lá na SSP, então ele vai devolver o anúncio nessa posição para o usuário. Então, eu, Kátia, que estou na página, eu vou ver o anúncio da Coca-Cola, por exemplo. Então, tudo isso aqui acontece em microsegundos. Todos esses eventos acontecem de uma forma assim, mais rápido que a velocidade da luz, tá? Por isso que quando a gente entra num site e a gente já vê um anúncio, é todo esse processo que já aconteceu, né? Então, isso pode abrir uma página, qualquer página de algum publisher. Vamos continuar com ok. Qualquer artigo também, pode abrir qualquer... Olha como que está demorando aqui, você viu como demorou na publicidade? Então, nesse momento que estava acontecendo o Ad Request, o Match Request, e nesse caso, a Nineto, o anunciante da Nineto, ganhou o leilão. Por isso que a gente está vendo esse anunciante ali, né? Se a gente está seguindo esse processo. Então, bora lá voltar no SOP novamente, por favor. Pode, Ois, ler o que é uma impressão. O que é uma impressão? Uma impressão ocorre quando o anúncio é carregado com sucesso no navegador, ou aplicativo, e fica visível para o usuário, mesmo que ele não interaja com o anúncio. Importante saber, só conta como impressão se o criativo realmente for exibido. Em alguns sistemas, como o Google Ad Managed, só é registrada após o carregamento completo do criativo, especialmente em anúncios Viewable, visíveis ou em vídeo. Em vídeo. Isso. Impressão diferente de clique. Isso. Usuários não precisam clicar para contar como impressão. Isso. Então, meninas, lembram da nossa aula de viewability? Né? Volta ali para a wall. Aqui, por exemplo, a Nineto, o criativo já foi carregado para você. Então, isso já conta como uma impressão. Se você tivesse feito scroll bem mais rápido, né? Lembra quando a gente... Naquele tempo antes de aparecer. O viewability não ia ser do 100% do anúncio, mas a impressão ia ser contada sim, porque ela está mostrando o criativo completo. Lembram das aulas do CTR também? Click-through rate, cliques. Se o Israel clica no anúncio, esse clique é diferente de uma impressão, porque impressão é só quando o Israel visualiza o anúncio com o criativo completo. Agora, se ele interage com o anúncio, fazendo um clique no anúncio, isso já é CTR, né? Ou seja, é um clique sobre o número de impressões multiplicado por... Quanto era? Não sei se era por 100 ou por 1000. Isso. Faz sentido, meninos? CTR, métrica de viewability, o que é impressão? Sim. Como em cada etapa do usuário, cada ação e interação do usuário é um evento diferente, né? Ois, pode abrir novamente um outro artigo, qualquer um? Aí tem um vídeo, pode só fazer um scroll. Aí, ó, apareceu esses dois do lado. Vamos fazer mais um scroll, mais pra baixo. Ali, ó. Vocês chegaram a ver esses dois anúncios nas laterais, como eles demoraram alguns segundos a ser mostrados? Então, esse tempinho é também Ad Request, Match Request, leilão do AdExchange, finalmente impressão do AdExchange, né? Só que a gente viu nesse site que ele demorou um pouquinho, olha, e até sumiu aquele outro. Esse efeito que a gente viu ali chama de refresh.
Ou seja, Aham. nessa posição, a cada X números de segundos, vai mudar para outro anunciante, o que significa que também acontece um outro leilão para mudar de marca, né, de anúncio para outro anunciante. Aham. Só te fazer uma pergunta, não sei se Claro, dentro do nosso escopo de estudo, mas assim, só para tirar uma dúvida. Aí, tá vendo? Mudou de novo. Uhum. Pro Google, ele tem um temporizador aqui. Aí a gente consegue adiantar esse temporizador ou a gente... Uhum. Ou esse tempo que ele está fazendo esse refresh é padrão? Excelente pergunta, Luiz. Tem sim. Dentro do GAM tem uma feature, ou como chama? Uma funcionalidade que chama refresh. Justamente isso. Uhum. O refresh no mercado pode ser de 30 segundos, 45 segundos e 60, ou seja, 1 minuto. Só que para cada um desses refresh, ele vai ter um impacto na performance. Por que eu falo isso? Se você coloca um tempo de refresh muito curto, isso significa que o anunciante, o anúncio dessa marca, por exemplo, Emive, imagina que nessa posição que é a barra lateral, a gente tem um refresh de 10 segundos. Isso significa que a cada 10 segundos, esse anúncio vai mudar para outras marcas a cada 10 segundos. Aham. Então, se eu estou vendo a Emive primeiro, que foi onde o usuário chegou, onde a gente chegou aqui, e ela muda depois de 10 segundos, o usuário não vai ter muito tempo para clicar no anúncio para uma marca específica. Portanto, essa marca, Emive, a um médio ou longo prazo, vai começar a pagar muito menos por esse espaço, porque eles vão ficar. A Emive vai pensar: eu como anunciante, como vendedor de meus serviços, estou ficando tão pouco tempo visível que os usuários não estão comprando do meu serviço. Então, para que eu vou pagar mais caro para ficar nesse site? Então, a tendência do CPM vai ser a cair em um médio e longo prazo. Então, não é muito conveniente usar um refresh de 30 segundos, por exemplo, justamente por isso. Ao longo do tempo, o CPM geral do site pode cair. Entendi. Ao mesmo tempo que, em um curto prazo, talvez o CPM incremente, porque está mostrando mais anúncios, mas a longo prazo o anunciante vai reconhecer esse comportamento e vai impactar nas vendas desse anunciante. Eu perguntei justamente porque essa barra lateral aqui, que ela que travou, né? Que já começa outra. Porque é boa, né? Que é esse aqui. Enquanto eu tô rolando pra cima ou pra baixo, ela fica parada aqui. Então eu sempre tô vendo. Essa é uma outra estratégia que chama sticky. Então, vou só colocar aqui no chat. Essa posição a gente chama de sidebar, ou seja, barra lateral, né? A otimização que tem aí chama de refresh. Não sei como falar isso em português, meninas, me desculpem. Então me ajudem depois a traduzir. E quando o sidebar, que seria a barra lateral, fica colado no topo, é uma estratégia sticky. Por quê? Porque isso também ajuda na métrica de viewability, de visibilidade dessa posição. Porque enquanto você está lendo o título e lendo o conteúdo e você faz um pouco de scroll, ainda você está visualizando esse anúncio, né? Ele não fica coberto pelo topo da página. Faz sentido, meninos? Sim, sim. O que eu falei? Sim, eu só tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Eu tava conversando com os meninos outro dia aí, o Tasso e o Efraim. Aí eles estavam comentando que, tipo assim, na maioria das vezes, desktop não tem ROI. Sim. Então, por isso que a maioria dos anunciantes fazem tráfego pro mobile. Sim. Mas, por exemplo, essa slide bar aí, eu acho que não tem como colocar isso no mobile, não. Não tem como colocar na posição de sidebar, porque no mobile não existe o sidebar, não existe a barra lateral. Mas tem como colocar como âncora, que chama também de âncora, sim.
Ah, tá, entendi. Aham. Que é justo aquela barra lateral que a gente está vendo lá no final. Isso, essa dali. Então, a gente consegue fazer também essa barra sticky. Ou seja, enquanto o usuário vai scrollando, essa barra vai ficar fixa ali. Claro que o usuário teria uma opção de fechar esse anúncio com um X, né? Por exemplo, eu sei que esse anúncio não é do GAM, porque ele não tem um X ali. E isso aqui, nesse caso, é uma violação de política. Porque não está deixando o usuário ler o conteúdo, né? Mas essa pergunta é correta, ou seja, a gente não consegue utilizar o sidebar no mobile porque não tem espaço para isso, mas a gente pode usar o stick tanto no topo como na parte de baixo. Então, esse anchor pode estar lá em cima como aqui embaixo, que a gente está visualizando. Entendi. Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta também. Pode. Eu já vi em alguns, quando você entra em alguns determinados sites, pelo mobile mesmo, e eu não sei se a página dá uma bugada, não sei o que acontece, mas, por exemplo, esse anúncio aqui, ó, ele meio que fica por trás, se eu for scrollando, ele meio que fica por trás do texto e ele vai descendo. Isso seria uma... Você tem um exemplo, Luiz? Tipo, você lembra de algum site com isso? Não vou lembrar agora, mas eu vou fazer um acesso em algumas páginas aqui e se eu tiver alguma... Eu também já vi, eu acho chatão esse anúncio. Exato. Então, meninas, lembrem que a gente também tem que se colocar o chapéu do usuário, né? Não sou de AdOps. Porque algumas vezes, quando a gente só fica como AdOps, a gente não enxerga as coisas que estão bem na frente do nosso nariz. Então, como usuário, e se vocês falam isso, que anúncio fica por trás do texto, então isso é uma tremenda violação de política. Por quê? Isso que eu ia perguntar. Sim, porque não está deixando o usuário ler o conteúdo e porque pode levar a cliques acidentais que são classificados como spam dentro da Google. Então, clique acidental é violação de política. Então, isso isso que eu ia perguntar, se esse tipo de anúncio seria violação de política. Sim, é violação de política. Mas seria legal ver como ele se comporta e tudo isso. Mas se vocês me confirmam que o conteúdo fica em cima do anúncio, definitivamente é violação de política. Eu vou procurar um site. Tem uns que eu mais ou menos entro. Entrar para ver se eu consigo achar. Quando eu achar, eu vou fazer uma gravação da tela e vou te mandar. Não, legal, muito legal, viu, meninos? Voltemos ali para o SOP, porque a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas se vocês percebem, está tudo relacionado. Então, vamos lá. Vamos continuar com essa parte. Isso já vimos. Já, ok. Brian, se puder ler essa parte aqui, informações importantes. Observações importantes. Se nenhum bit for retornado no tempo limite, ou se o criativo não carregar, não haverá impressão, mesmo que tenha havido add request. Matched request é contabilizado quando há um bid válido e um criativo é selecionado. O fill rate mede a eficiência entre add request e impressões entregues. Isso. Eu não sei se a imagem não carregou, né? Acho que aí era a fórmula. Bom, mas vamos seguir a fórmula, então. Vamos fazer o mesmo ali que a gente fez com a calculadora. Não, tá lá embaixo. Vão ali, ó. Fill rate é impressões dividido pelo add request multiplicado por 100. Então, aqui, o fill rate, por que ele é diferente do match rate? Porque o fill rate já está contando o criativo, ou seja, a impressão, ou só acontece uma impressão quando o criativo é mostrado para o usuário. Então, aqui a gente já tem anúncio mostrado para o usuário. O fill rate é quando o anúncio já está visível para o usuário. Por isso que é impressões dividido pelas requisições do anúncio. Ou seja, lá no início, quando foi feita uma requisição, a gente está medindo de todas essas solicitações, com todas essas informações que a gente fez, quantos de fato serviram na página. Né? Então, isso é o fill rate. Pode ir um pouquinho mais para baixo. E só ler essa parte de principais causas do fill rate baixo. O Hilker, pode ler essa parte pra gente, por favor? Ou desde essa parte que fala por que o fill rate é importante. Melhor, essa parte. Por que o fill rate é importante?
Ele ajuda a entender a eficiência da monetização do inventário. Uma taxa baixa indica que há espaço publicitário disponível que não está sendo aproveitado, que pode afetar diretamente a receita. Principais causas do fill rate baixo: preço mínimo, floor price, é isso mesmo? Isso. Floor price muito alto, baixa demanda dos compradores, segmentações muito restritas, geolocalização, dispositivo, problemas de latência ou timeouts no carregamento do criativo, erros de configuração, tags mal implementadas. Exemplo prático: se seu site envia 100 ad requests, mas apenas 70 mil geraram impressões, o cálculo será fill rate 70 mil dividido por 100 mil vezes 100 é igual a 70%. Isso. E essa foi a pergunta, acho que você fez, Hilker, de as regras de preço, né? O fill rate, como eu tinha falado, ele é total de impressões dividido pelas requisições do anúncio. E dentro das requisições de anúncio, são enviadas essas informações sobre geolocalização, tamanho do criativo, inclusive o preço mínimo para os anunciantes dar, né? Então, se na regra de preço, o preço mínimo para esse bloco de anúncios é $200, a gente já poderia esperar, dependendo também do histórico do CPM do publisher, que as impressões vão ser muito mais baixas, portanto o fill rate vai ser muito mais baixo também. Faz sentido, meninos? Sim. Tem alguma dúvida, pergunta? Pode falar também, meninos. Se não entenderam nada, a gente faz de novo tudo. Não tem problema. Não. Não, da minha parte não. Ah, tá, legal. Brian, se puder ler, o que é match rate? O que é match rate? O match rate mede quantos ad requests receberam uma resposta válida com um anúncio elegível, mesmo que o anúncio não tenha sido exibido no final. Isso. Então, a diferença do fill rate é que o match rate, ele só mensura quantas coincidências com a requisição a gente teve. Mas nesse momento do match request, a gente não teve impressão ainda. Então aqui, esse match rate é sem criativo, né? Então o fill rate a gente mensura porque o criativo já foi mostrado para o usuário, mas o match rate ainda não foi mostrado o criativo. Inclusive não foi feito leilão ainda. Aqui, como eu falei, só mensura quanto que foi pedido e quanto que realmente vai ser atendido. Só isso. Aqui não aparece o exemplo na imagem, não sei porquê, mas é só fazer esse cálculo que a gente vai ter 80% de match requests, né? Ou seja, de match rate. Por que o match rate pode ser baixo? Ou isso pode ler essa parte aqui? Porque o match rate pode ser baixo. Falta de demanda no leilão, sem anunciantes interessados. Segmentação muito restrita. Exemplo, só aceitar anúncios mobile em uma página desktop. Preço mínimo, for price, acima do valor que os compradores estão dispostos a pagar. Beleza. E pode só aqui um resumo da diferença entre match rate e fill rate. Então, match rate é quantos ad requests receberam uma resposta válida. É como falar, olha, eu estou te convidando no meu aniversário e você tem que me responder se você vai ou não. Então, se você vai no meu aniversário, eu já estou fazendo o match da minha solicitação, que seria o convite para você ir no meu aniversário, com as pessoas que responderam que vão no meu aniversário, né? Mas ainda você não foi no meu aniversário, ou seja, ainda você não está na minha casa, isso seria a impressão, né? Então, match rate é só quando um anunciante foi selecionado. E o fill rate é quando o anúncio foi realmente exibido, ou seja, os ad requests já viram uma impressão. Até essa parte ficou claro, meninos? Sim.
Para facilitar mais um pouquinho essa questão aqui, eu fiz uma analogia. Se você poderia ir um pouquinho mais para baixo. Então, imaginemos que você tem um aplicativo de delivery. Então, você abre o aplicativo e você faz um pedido no app. Esse pedido vai conter o tipo de comida, se você vai incluir um refrigerante, se você vai incluir uma sobremesa. Então, isso é a requisição do pedido, que seria o add request. Quando você envia a requisição para o aplicativo, ele vai receber o pedido, que seria o restaurante, né? Que vai ver a disponibilidade de pratos para atender esse pedido, que é o que acontece justo na SSP. A solicitação de anúncio vai ser compartilhada com as SSPs para ver se eles conseguem atender esse pedido. Depois, a SSP envia para a Exchange, que no caso seria o GAM, quais são os restaurantes que vão participar para atender meu pedido e verificar, no caso da analogia, se o entregador está disponível. Depois disso, o restaurante que ganhou esse leilão, né, que fez uma concorrência com os outros restaurantes, ganhou o leilão porque ele pagou mais para oferecer esse pedido para mim, né? E depois disso, a comida é preparada e enviada com as entregas da comida, que no caso seria o criativo. E aqui o criativo é entregue, ou seja, ele chega no usuário, que seria o criativo visualizado do meu lado como usuário na página, ou seja, comida entregue na minha casa, por exemplo. Faz sentido isso aqui, meninos? Sim. Aí na sua analogia, por exemplo, se chega aqui, aí começa a preparar aqui, mas não chega aqui, a comida não chega em casa, por exemplo, então vai ter por exemplo, se tiver uma requisição, ele vai ter 100% de match rate, né? Até aqui, né? E aí não imprimiu, mas ele vai continuar com 100% de match rate, só não entregou a comida, correto? Correto, só que se não entregou, aí é um problema, né? Porque aí o cliente vai reclamar. No caso, o cliente seria o publisher. Não, sim. Mas é isso mesmo. E os últimos 10 minutos para a prática. Brian, se você puder mostrar a sua tela, menino. Pode ir um pouquinho mais para baixo, Israel, só para ver aqui. Aqui? Isso. Então, eu queria que o Brian, não sei se você tiver sua planilha ali para mostrar para a gente. Tem, deixa eu só abrir ela aqui. Então, aqui temos a informação geral também com dados do database. Aqui, nesse exemplo, a gente tem as requisições de anúncio, o match rate, que a gente lembra que o match rate é o total de... qual que era a fórmula, gente? Esqueci, eu sempre esqueço a fórmula. Do match rate? Isso, match request? Isso, o total da match request dividido pelos add requests. No caso, já o Gama, ele já faz essa fórmula, já compara pra gente e ele dá diretamente a porcentagem, né? Se você for um pouquinho mais pra baixo. Ainda bem, imagina fazer um por um. Oi? Ainda bem, imagina fazer um por um. Pois é, imagina. Mas o mais engraçado é que a gente calcula manualmente o fill rate. Mas é fórmula, então é só copiar e colar a fórmula, só isso. Então, impressões, né, que a gente já sabe que impressões é quando o criativo já é mostrado completo, né, carregado completo o criativo do lado do usuário. E o fill rate, a fórmula é total de impressões dividido pelos requisições de anúncio, que é a segunda coluna aí depois da data, multiplicado por 100. Então, o fill rate, o Gama ele não dá assim direto, mas pode ser calculado, né? E aí estão os dados da tabela dinâmica, como que eu fiz. E se você puder ir um pouquinho mais para baixo, Ixi, não apareceu ali. Bom, vamos dar espaço aí ao Brian mostrar. Pode parar. A minha é para compartilhar ou é para esperar? É para compartilhar, Brian. Pode compartilhar. Já está compartilhando já. Tá. Então agora pode ir lá na sua planilha
De novo, selecionar todas as colunas. Naquela página de pouso ali, Lembra você só vai... as colunas, tá? Até a coluna O. Só isso, já vai ter Selecionando esses espaços vazios. Pode selecionar só a letra A, tipo aí lá em cima. Isso, Shift e a setinha para a direita. Isso. Agora insertar Pivot Table. Isso. E agora você pode colocar no Rows Data. Meu Deus, cara. Sempre acontece comigo também, é muito chato. Em vários, pode colocar primeiro filtro, né? Que é a requisição de anúncio, seria request, add request. Isso. Depois do add request, a gente tem o match request, né? Então pode colocar match. Só que aqui, pode escolher essa mesmo. Match, isso, essa. O que acontece? Aqui, como é uma fórmula, né? O GAM já dá a fórmula direta. Então, quando é fórmula, a gente não é soma, é average, né? Isso. Average. Isso. O terceiro seria impressões, né? Impressions and values. Isso. A segunda, né? A primeira. Impressões. E na coluna E, você vai calcular manualmente o fill rate. Pode colocar fill rate. Isso. Na segunda, isso ali. Fill rate, o que era, meninos? O que era? É impressão. Isso. Dividido por requisição. Isso. Então é a impressão. Primeiro, Brian, a impressão. Isso. Pode ir lá na D3, perdão. Essa é a impressão. É dividido pela requisição. Isso, pela requisição, que seria isso. Multiplicado por 100. Vezes 100. Isso, vezes 100. Isso. Eu sempre com ela. Isso, pode... Isso. E pode colocar o formato de porcentagem ali pra gente. Tem que fazer de novo. Porque isso... E eu acho que a impressão dividida pela requisição deveria estar em parênteses, mas não deveria fazer diferença, né? Porque... não sei. Acho que não faz diferença, não. Então deixa isso em porcentagem, porque a gente já sabe que é tipo assim, isso, assim, o formato. Isso. Vai lá no formato, número e... Você vai ter que voltar nas setinhas lá, Brian. Aí, pode ser. Pronto. Então, isso é porcentagem, né? E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mandar aqui o Brian, faz um... Enquanto a Kátia está falando, faz um teste aqui. Clica lá no 100 lá e só apaga o 100 e coloca porcentagem depois. Só apaga o 100. Mais um. Isso. Agora dá. E agora coloca lá a porcentagem. Isso. Dessa vez. Por que ele não aparece direto? É porque primeiro a gente tem que colocar o formato e depois a gente faz o cálculo. Mas a fórmula certa... É porque a gente estaria fazendo vezes 100 duas vezes. Não, é isso. Exatamente. Agora eu vou mostrar minha tela, meninos, rapidinho aqui para vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Esse arquivo, metodologia macro-micro, já está dentro do SOP, beleza? Então, se vocês forem ver até o final do SOP, vai aparecer exemplo de não sei o que. É a mesma coisa que o Brian já fez. Temos o set request, match rate, impressões e a gente calculou o fill rate de forma manual. A única coisa que eu fiz aqui foi um gráfico. E como vocês podem ver aqui o gráfico ele facilita bastante a visualização. Por quê? A gente tem o fill rate, que a gente sabe que o fill rate é quando a impressão foi servida, e a gente tem o match rate. E o que temos aqui? Entre o dia 10 de abril até o dia 16 de abril, mesmo que as requisições acharam uma combinação, porque a gente vê aqui que está bem assim, quase numa boa porcentagem, né, 70%,
mesmo assim, as impressões caíram, ou seja, não serviram nesse período. Aqui, com esse gráfico, e mesmo para quem tem uma visão mais ágil, né? Aqui, esse período aqui, a gente identificou que tem essa queda. Então, aqui já é um ponto para justamente propor uma solução, analisar as causas e tal. Minha sugestão é, olhem o SOP até o final, porque tem tem uma parte de perguntas frequentes. Né? Eu vi lá. E tem também esse link aqui, para você saber como fazer esse gráfico. Né? É só ir nos 3 pontinhos aí do gráfico, colocar editar, e aqui vocês podem ver como que foi selecionado, quais são os dados que foram selecionados, tudo isso. Então, é isso, Quando meninos. você faz gráfico, você sempre tende a fazer esse que você criou agora, ou você usa mais os de barra? Uso os dois, mas dependendo de como para mim é visualmente mais fácil, eu utilizo qualquer um dos dois. Entendi. Vai ser sempre em como vocês conseguem, como é mais fácil para vocês, basicamente. Tá. Beleza, meninas? Então eu vou parar aqui de gravar, porque eu tenho que subir aqui no link.